Olá, estou aqui com esse podcast no canal da Família Finada para compartilhar com vocês um tema que é muito gostoso e conhecido nas empresas de forma geral, que faz parte da gestão com uma equipe e estamos trazendo para a convivência familiar que se chama a gestão do clima. No ambiente de trabalho, ele é conhecido como clima organizacional e no ambiente da nossa casa chamamos de clima familiar. A ideia de um bom ambiente de trabalho é para proporcionar o bem-estar aos colaboradores para que possam atingir com mais facilidade e entusiasmo os objetivos individuais e empresariais, em que cada membro possui um papel importante na equipe e são aproveitados os seus talentos. Se você está se perguntando, Edilane, tem certeza que é possível fazer esse paralelo com a família? A minha resposta é sim. Não existe faculdade para gerir uma família. Nós precisamos ter conhecimentos de finanças, de marketing, medicina, gestão de pessoas, mediação de conflitos e por aí vai. Podemos então fazer esse paralelo para ter uma compreensão mais fácil da gestão familiar. Me acompanha. A educação era baseada praticamente através da obediência. Então, eu falo e você, meu filho, obedece. Os filhos obedeciam pelo olhar, pelas ordens expressas, recebiam punições, eram privados de expressões emocionais e de pensamentos. Seguiam as regras familiares e repetiam rigorosamente as atitudes aprendidas, os costumes e repetiam também, muitas vezes, até a profissão do pai. Com o desenvolvimento educacional mais libertadora, entre outras questões aí sociais e históricas, os pais passam a ser estimulados para que fossem o exemplo dos filhos. Não bastava mais a retórica, ela precisava ser acompanhada com atitude. Então, o pai falava para o filho, por exemplo, realizar a alimentação dele sentado à mesa, enquanto o pai estava lá comendo sentado no sofá na frente da televisão. Então, todos, né, com a história de ser pelo exemplo, todos da família passaram a realizar suas refeições ou sentados na frente da televisão ou na mesa. Há muitas famílias que educam só pela retórica, né, da obediência. Eu, quanto pai e mãe, sei o que é melhor para o meu filho. E ele vai obedecer, sem ouvir o filho. Outras famílias já incorporaram o exemplo. Eu falo e faço aquilo que eu acredito que seja bom. Então, eu incentivo o meu filho a comer legumes porque eu acho que seja bom para ele, e se é bom para ele, é bom para mim, então eu vou comer também. E aqui, alguns pais, apesar do exemplo, acabam fazendo pela obediência, porque não ouvem os filhos da mesma forma. Eu faço e ele vai fazer também. Eu dou o exemplo e ele vai repetir esse exemplo, né? A maioria das famílias, elas mesclam entre a obediência, o exemplo e dar a oportunidade de expressão ao filho. E eu sei que às vezes lançar mão da obediência, por exemplo, pode ser necessário em algumas situações. Porém, a evolução, né, educacional, ela continua. Então, já passamos o da retórica, já passamos o do exemplo, né? E hoje é a visão sistêmica familiar que está em nossas vidas. E muitas famílias não deram conta dela. Há a percepção daquilo que não é dito, há a percepção daquilo que é sentido pelos membros e que precisa ser conversado.
Por existir um vínculo entre os membros da família que se percebem, né, eles se percebem até além das palavras e das atitudes. O que isso vamos dizer assim, o que que isso quer dizer? Assim como o clima meteorológico, em que, por exemplo, no outono, mesmo que tenha sol, alguns percebem mais frio, outros mais quentes, outro a temperatura mais amena. Alguns percebem o ar mais seco e sofrem mais em relação a isso, enquanto outras pessoas não possuem essa mesma sensibilidade. O clima nos grupos e a família quanto grupo percebem quando alguma coisa, digamos, está assim no ar, né? O clima está mais tenso, o clima está gostoso, o clima está tranquilo, enfim. Então, não é, por exemplo, chegar na tua casa, né, e brincar com o filho normalmente, fazer de conta que está tudo bem com você e você, na verdade, está arrasada, né? Chegando do trabalho, ou está arrasada porque brigou com a sua mãe, ou está preocupada com o momento atual. O contrário também não é legal. Chegar em casa e despejar tudo nos filhos, como se eles já tivessem maturidade para compreender todas as frustrações, desesperos, chateações, não, não é o adequado também. Agora, expor que está chateada com uma situação e que não tem nada a ver com o seu filho, para ele, isso é importante, ele vai se sentir mais seguro, sentir confiança em suas atitudes. Você pode dizer que você vai brincar com ele, e isso pode te ajudar a animar. E você tem a oportunidade de tirar uma máscara e de viver ali aquele momento, aquele presente. Não precisa fazer de conta que está se divertindo como nos outros dias. Porque o filtro da criança e do adolescente, por não saber que não é com ele e perceber que há alguma coisa de diferente, ele pode se sentir culpado, né? Achar que fez algo errado e, não acabar não falando nada e ninguém fala com ele, e ele vai criar as explicações na cabeça dele. Então, quando nós falamos de clima familiar, é importante que cada membro tenha o seu espaço, que cada um tenha a sua função, cada um tenha a sua percepção, né? E que um clima familiar adequado, ele é favorável para que cada membro atinja os resultados e seja aproveitado os seus talentos e as suas potencialidades. E para que isso ocorra, né? Vamos aí um pouco na prática. Eu vou dividir com vocês um pouco da metodologia nossa do clima familiar. Então, assim, primeiro de tudo, que eu acho que a gente falou isso muito no nosso curso, inclusive, do Família Afinada, é o cuidado com a comunicação verbal, com a comunicação não verbal, utilizando, né, o quanto você conseguiu absorver da comunicação não violenta, que é principalmente a intenção, né, a intenção que você tem ao se comunicar. O segundo vem o respeito às diferenças. Ou então, né, respeitar as diferenças ou olhar os talentos. Um é mais crítico, outro é mais detalhista, o outro faz super rápido e assim por diante. É olhar essas diferenças, aproveitando esses talentos sem julgamento. Em seguida vem o movimento da percepção. Cada um tem a sua percepção. E o que está bom para um nem sempre está bom para o outro. Por isso que ele vem posterior ao respeito às diferenças.
E nós não temos como adivinhar como o outro percebe o clima familiar, se não for através de perguntas. Então, pergunte. E aí, já emendando, vem o movimento do diálogo, em que todos possam, num ambiente seguro, expor o que pensa, o que sente, como percebe a família, sobre o funcionamento familiar, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que depende dele para poder melhorar, o que depende do outro, o que depende de todos. E por último, vem o movimento da colaboração. Esse movimento é maravilhoso, pois a partir do momento em que todos tiveram a oportunidade de expressar o que está bom, o que não está bom e propor soluções para melhoria, a colaboração vem aproveitar os talentos e a função que cada um exerce na família nesse movimento de colaborar um com o outro. É isso. Experimentem, verifiquem a percepção de cada membro da sua família. Ouça as propostas de melhoria e mãos à obra. Eu fico à disposição para se quiserem conversar mais sobre o clima familiar, que é um assunto que eu tenho paixão e poderia ficar aqui horas conversando e aprofundando o conteúdo com vocês. Um abraço.